manhã cinzenta, o homem com dinheiro suficiente para comprar meia cidade decidiu vestir-se como alguém que não tinha sequer um lugar para dormir. Ele queria medir a bondade das pessoas com uma pergunta simples: quem ajuda quando não há nada a ganhar? Mas a verdadeira prova não aconteceu na praça, nem diante de estranhos. A verdadeira prova começou quando a mentira entrou numa casa pequena, aqueceu-se com chá quente e transformou o amor em humilhação. Se em algum momento esta história fizer você pensar em alguém que já cruzou o seu caminho, escreva nos comentários como teria agido no lugar deles. E, se você gosta de histórias que deixam um eco por dentro, deixe o seu gosto e inscreva-se para não perder as próximas. Eduardo Valente tinha aprendido a ver o mundo como um conjunto de números, prazos, contratos, orçamentos, reputação. Era o herdeiro de uma empresa de construção que o pai transformara em império. Vivia num casarão onde tudo parecia intocável, como se até o silêncio tivesse um preço. E, ainda assim, Eduardo carregava um vazio que nenhum projeto preenchia. Há cerca de 1 ano e meio, a esposa, Mariana, tinha morrido depois de uma doença longa. Nos últimos dias, ela já quase não tinha forças para falar, mas as palavras que escolheu guardar para o fim eram claras, como se fossem uma ordem feita de amor. Prometa-me que vai encontrar para o Lucas uma mãe de verdade, não uma mulher bonita para as fotos, nem alguém que se encante com o seu sobrenome. Uma mãe de verdade, que olhe para ele como filho. Eduardo prometeu, e depois falhou em silêncio, uma tentativa após a outra. Conheceu mulheres que sorriam para sua carteira antes de sorrirem para o menino. Mulheres que tratavam Lucas como bagagem. Mulheres que, no fundo, estavam a namorar um estilo de vida, não uma pessoa. Lucas tinha 8 anos e um jeito contido, como se tivesse aprendido cedo demais a não pedir muito. Acordava de madrugada às vezes, chamando pela mãe num fio de voz, e depois fingia que nada tinha acontecido. Eduardo via aquilo e sentia uma culpa quase física, como se a casa enorme fosse incapaz de proteger o filho do que realmente importava. Foi numa dessas noites sem sono que Eduardo teve uma ideia tão absurda quanto perigosa. Não convidaria ninguém para o seu mundo. Sairia do seu mundo. Na manhã seguinte, abriu uma gaveta antiga, onde guardava peças de roupa que não usava mais. Escolheu calças velhas, uma jaqueta gasta e um gorro sem forma. Sujou as mãos, desarrumou o cabelo, criou olheiras com o cansaço real que já morava nele. No bolso, colocou um maço de dinheiro, 50.000 em notas, dobradas e escondidas como se fossem segredo. Ao lado dele, Lucas vestiu roupas igualmente gastas. O menino olhou o pai no espelho, desconfiado. Pai, e se ninguém ajudar? Eduardo ajeitou o gorro na cabeça do filho e respondeu baixo, como se falasse mais consigo mesmo do que com o menino. Então nós vamos saber a verdade sobre as pessoas. Lucas engoliu em seco. Ele lembrava do que a mãe dizia, que a alma de alguém aparece nos momentos difíceis. E naquele dia, o momento difícil seria encenado com perfeição. Eles foram até a Praça Central, um lugar por onde passava todo tipo de gente, trabalhadores apressados, mães com carrinhos, idosos sentados ao sol, jovens com auscultadores, gente com pressa de viver e pressa de não ver. Eduardo sentou-se num banco perto de um chafariz. Tirou do bolso um pedaço de cartão amarrotado. Nele, escreveu com letras grandes: Por favor, ajude. Ficamos sem trabalho e sem casa.
Lucas sentou-se ao lado, colado ao pai, tentando parecer corajoso. Nos primeiros minutos, Eduardo percebeu como a pobreza, mesmo fingida, criava uma espécie de muro invisível. Pessoas desviavam o olhar como quem desvia de um espelho que não quer encarar. Algumas atravessavam para o outro lado da praça, outras aceleravam o passo. Um homem bem vestido passou falando ao telefone e franziu o rosto com desprezo, como se a miséria tivesse cheiro. Uma senhora deixou uma moeda sem parar, como quem se livra de um incômodo. Depois virou-se e repreendeu num tom duro, dizendo que criança não deveria estar ali. Lucas baixou a cabeça. Eduardo apertou a mão do filho, sentindo o nó crescer dentro do peito. 2 horas pareciam uma eternidade quando se estava a ser ignorado de propósito. E então Lucas puxou a manga do pai. Pai, olha. Uma jovem aproximava-se com passos cansados. Usava uniforme de limpeza, calças simples, casaco prático, um crachá preso ao peito. Na mão levava um balde e uma esfregona. O dia de trabalho parecia ter terminado há pouco, e ainda assim havia no rosto dela uma atenção que não era curiosidade nem pena, era presença. Ela parou diante deles e olhou primeiro para Lucas, como se o menino fosse o único que realmente importava. Está tudo bem, pequenino? Perguntou ela, agachando-se para ficar à altura dele. Lucas hesitou, mas a fome e o frio não davam espaço para orgulho. Está frio e eu tenho fome. A jovem mexeu no bolso, tirou um pacote pequeno de bolachas e colocou na mão do menino. Come devagar, sim, para não doer a barriga. Depois olhou para Eduardo. E o senhor está à procura de trabalho? Eduardo forçou a voz a ficar rouca, como se a vida tivesse raspado a garganta dele. Estou, mas com um filho ninguém quer. A jovem assentiu, como quem entende sem precisar de explicações longas. Eu chamo-me Beatriz. E o senhor? Eduardo respondeu com o primeiro nome falso que lhe veio à cabeça. Ricardo. E este é o Lucas. Beatriz abriu a carteira. Dentro havia poucas notas e algumas moedas, contadas com a prática de quem sabe exatamente o que pode e o que não pode gastar. Ela respirou fundo, como se tomasse uma decisão que não era fácil, e estendeu tudo a Eduardo. Leve, é o que eu tenho até ao pagamento. Dá 300. Compre algo quente para ele. Eduardo ficou imóvel por um segundo. O dinheiro no bolso dele pesou como pedra. 13 pessoas tinham passado por ali, com relógios caros, sapatos brilhantes e discursos sobre mérito, e nenhuma delas parara como aquela jovem. Eu não posso pegar tudo, disse Eduardo, numa tentativa fraca de devolver parte. Pode sim, respondeu Beatriz firme. Eu tenho comida em casa. Vocês não têm nenhum teto. Ela levantou-se, pegou a esfregona e acrescentou, já se afastando. Eu passo aqui todos os dias. Amanhã, nesta hora, vou passar de novo. Se o senhor ainda estiver aqui, eu penso numa forma de ajudar com o trabalho. Está bem? Ela foi embora sem olhar para trás, como se a bondade não merecesse aplauso, apenas continuidade. Lucas ficou a olhar para as bolachas nas mãos, como se fossem um tesouro. Ela é boa, disse ele. Boa como a mamã. Eduardo assentiu, incapaz de responder. Naquela noite, no casarão silencioso, Eduardo tomou banho, vestiu roupa limpa e ainda assim sentiu que a sujeira não saía. Não era sujeira de rua. Era a vergonha de perceber que, entre centenas, a mais pobre fora a mais rica por dentro. Chamou Lucas para o quarto. O que você achou dela?
perguntou, tentando manter a voz estável. O menino demorou a responder, como se escolhesse bem as palavras. Ela não olhou para nós como se fôssemos lixo, e os olhos dela são bons como os da mamã. Eduardo ficou sentado ao lado do filho, olhando para a parede, lembrando a promessa feita no hospital. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma esperança perigosa. No dia seguinte, ele fez o que tinha prometido a si mesmo. Voltou, vestiu as roupas velhas, repetiu o disfarce e foi com Lucas à praça. Sentou-se no mesmo banco, colocou o mesmo cartão. Desta vez, o coração batia mais rápido, como se estivesse a cometer um crime. Beatriz apareceu na mesma hora e não veio de mãos vazias. Trazia um termo e um saco com sanduíches. Vocês ainda estão aqui? Disse, sem julgamento. Então, não deu certo. Eduardo baixou o olhar. Não, ainda não. Ela serviu chá num copo simples e entregou ao menino. Depois colocou os sanduíches no colo de Lucas. Eu fiz de manhã. Não é nada, mas ajuda. Eduardo agradeceu, sentindo-se cada vez menor. Beatriz sentou-se ao lado e, depois de um silêncio curto, falou com cuidado. Eu pensei numa coisa ontem. Eduardo levantou a cabeça. Eu moro num apartamento pequeno. É quente. Eu posso deixar vocês ficarem lá por alguns dias, só até conseguir trabalho. Eduardo quase engasgou com o chá. Mas nós somos estranhos, ele disse, tentando encontrar um limite. E daí? Beatriz deu de ombros. Um menino não deve dormir na rua. E o senhor não parece um homem mau. Como você sabe? Ela olhou para Lucas, que comia devagar, agradecendo com os olhos, sem exigir nada. Pelos filhos, a gente vê os pais. Ele é educado, não faz birra, não pede demais. Isso não nasce do nada. Eduardo sentiu algo apertar dentro do peito. Era como se alguém tivesse reconhecido nele uma parte que ele nem sabia se ainda existia. Naquela noite, eles foram para o apartamento de Beatriz, no terceiro andar de um prédio antigo. O lugar era simples. Um sofá, uma mesa pequena, uma televisão velha, uma cozinha arrumada. Tudo limpo, tudo aconchegante, tudo real. Vocês dormem no sofá, disse ela, estendendo um lençol. Eu durmo na poltrona. Eduardo tentou protestar, mas ela cortou com um gesto gentil. Não discuta, eu já pensei. Durante o jantar, Beatriz perguntou sobre a vida deles. Eduardo inventou uma história com cuidado, sem exageros. Trabalhava numa empresa pequena, perdeu o emprego, a renda acabou, a casa foi embora. E a mãe do Lucas? Perguntou Beatriz numa voz mais baixa, como quem teme tocar numa ferida. Eduardo não conseguiu mentir ali. Ela morreu há mais de um ano. Foi uma doença. Beatriz pousou o garfo e os olhos dela se encheram de um tipo de tristeza que não era curiosidade, era empatia. Eu sinto muito, disse simplesmente. É pesado ficar sozinho com um menino. Os dias seguintes foram como um intervalo de paz que Eduardo não esperava viver de novo. Beatriz saía cedo para trabalhar. Eduardo e Lucas diziam que procuravam emprego. Na verdade, caminhavam pela cidade como dois turistas escondidos dentro de um disfarce. Iam a um museu aqui, a um cinema ali, comiam algo simples num café. Eduardo observava Lucas rir de novo e sentia, ao mesmo tempo, alegria e culpa. À noite, voltavam e encontravam Beatriz cansada, mas presente. Ela nunca reclamava do dia. Perguntava como Lucas estava, ajudava com os desenhos, brincava, lia histórias antes de dormir. Numa dessas noites,
Lucas segurou a mão dela e disse com a naturalidade de quem fala o que sente: Mãe Bia. Beatriz congelou por um instante. Eu não sou sua mãe, querido, respondeu suave. Mas você cuida de nós como uma mãe. Ela olhou para Eduardo, confusa, emocionada, sem saber onde colocar aquele sentimento. Ele sente falta dela, explicou Eduardo. E você foi a primeira pessoa, em muito tempo, que o fez sentir-se seguro. Beatriz respirou fundo e acariciou o cabelo do menino. Você é um menino maravilhoso, disse. E o seu pai é um bom pai. Eduardo virou o rosto para disfarçar a umidade nos olhos. Naquela madrugada, ele não dormiu. Ficou a pensar no quanto era fácil amar alguém que não se esforçava para impressionar. Beatriz não fazia jogo, não fazia cena. Ela apenas era. E ao mesmo tempo Eduardo sabia, tudo aquilo tinha começado com uma mentira. Passadas algumas semanas e depois alguns meses, o disfarce acabou naturalmente. Eduardo arranjou trabalhos temporários, inventou rendas, criou um tipo de vida entre o que era e o que fingia ser. Beatriz aceitou a presença deles como família, sem exigir garantia de futuro. E Eduardo, sem perceber, apaixonou-se de verdade. 3 meses depois, já não era possível sustentar aquela construção frágil. Eduardo marcou um jantar no restaurante elegante no centro da cidade. Beatriz olhou o lugar e ficou desconfortável. Ricardo, isso é caro. Você não precisava. Eu precisava, disse ele, e a voz dele tremeu ligeiramente. Eu preciso falar com você. Ela vestia um vestido preto simples, escolhido com cuidado, como se quisesse estar à altura de um mundo que não era o dela. Para Eduardo, ela parecia a única pessoa verdadeira naquele salão de brilho. Quando o jantar chegou, ele abriu uma pasta com documentos. Não para ostentar, para derrubar de uma vez a muralha de mentira. Beatriz, o meu nome não é Ricardo. Ela franziu a testa, confusa. O meu nome é Eduardo Valente. Eu sou dono de uma grande empresa. Aquele dia na praça foi uma encenação. O silêncio que veio depois pareceu engolir o restaurante inteiro. Beatriz olhou para os papéis, para as fotos, para a conta bancária impressa, para o rosto dele. O olhar dela mudou devagar, como uma porta que se fecha por dentro. Uma encenação, ela repetiu com a voz fria. Eu queria ver quem ajudaria. Eduardo falou rápido. No início era isso, mas depois você decidiu ver quanto tempo uma tola sustentaria um milionário? Ela cortou, a voz subindo. Eduardo levantou-se no impulso. Não foi assim. Beatriz empurrou a cadeira e levantou-se também. As mãos tremiam. 3 meses, disse ela, e cada palavra parecia sair com dor. 3 meses eu dividi o pouco que tinha. Eu comprei roupa para o Lucas com o meu dinheiro. Eu fiquei sem coisas básicas para a minha casa para vocês terem. E tudo isso era parte de um jogo? As pessoas começaram a olhar. Eduardo sentiu o chão fugir. Eu me apaixonei por você, ele disse, quase implorando. Eu amo você. Isso é verdade. Beatriz soltou uma risada amarga, curta, sem alegria. E o que mais é verdade nesta história? Você me disse que não tinha nada, que tinha perdido tudo, que precisava de ajuda. Você transformou a minha bondade em experimento. Ela pegou a bolsa. Não me toque, disse, quando Eduardo tentou aproximar-se. Não me procure. Nunca mais. E saiu.
Eduardo ficou parado, com o coração a bater como se quisesse fugir do peito. Pela primeira vez, percebeu que a mentira não era um detalhe, era a fundação inteira. Quando chegou em casa, encontrou o pai à espera. Augusto Valente, patriarca da família, estava sentado numa poltrona, com um ar calmo demais para alguém que ia destruir uma vida com palavras. Então, disse Augusto, acabou a sua aventura? Eduardo fechou a porta com força. Não chame isso de aventura. Eu amo ela. Augusto sorriu sem humor. Você é herdeiro. Ela é uma empregada. Uma pessoa sem nome, sem história, sem valor para a nossa reputação. Ela não sabia quem eu era, Eduardo respondeu, como defesa. Ela ajudou por ajudar. Tem certeza? Augusto inclinou a cabeça. Talvez ela soubesse. Talvez tenha farejado dinheiro. Talvez tenha feito de você um alvo. Eduardo sentiu a dúvida tentar entrar e odiou-se por isso. Ela não é assim. Todas são, disse Augusto, seco. Mas eu vou mostrar para você quem ela é de verdade e vou poupar a nossa família de um escândalo. Naquela noite, Augusto começou a agir com a precisão de quem sempre teve poder e nunca teve freio. Beatriz, do outro lado da cidade, chorava no sofá do apartamento. Não apenas por amor, por humilhação, por se sentir usada como se fosse um objeto de estudo. Lucas, a criança que a chamara de mãe, aparecia na mente dela como uma ferida. E ainda assim, no meio do choro, ela percebeu algo novo no corpo. Náusea, tontura, um atraso que não queria reconhecer. Dias depois, comprou um teste e viu 2 linhas. Beatriz sentou-se no chão da casa de banho e ficou ali, imóvel. Ela estava grávida. Do homem que enganou. A primeira vontade foi correr e contar, exigir, gritar. A segunda foi fugir e desaparecer. No fim, escolheu o silêncio, porque sabia como o mundo interpreta a dor de uma mulher pobre diante de um homem rico, sempre como interesse, nunca como verdade. Na manhã seguinte, alguém bateu à porta. Beatriz abriu e viu um homem bem vestido, com um sorriso que parecia treinado. Bom dia, a senhora é Beatriz? Ele perguntou. Sou. Quem é o senhor? Ricardo Barros, respondeu ele, usando um nome que não era o dele. Eu dirijo uma empresa de limpeza. Preciso de pessoas confiáveis para um contrato importante. O salário é o dobro do que a senhora ganha. Beatriz hesitou. A proposta parecia absurda demais para ser real, mas ela precisava de trabalho, precisava de chão. E depois do que tinha acontecido com Eduardo, mudar de lugar parecia até um alívio. Ela aceitou. No primeiro dia, no escritório onde trabalharia, encontrou um ambiente impecável. Tudo brilhava, tudo parecia vigiar. Naquela mesma tarde, ao limpar uma sala, Beatriz viu um relógio caro sobre a mesa. Pegou com cuidado, colocou num canto seguro e deixou um bilhete. Encontrei o relógio aqui, para não se perder. O diretor franziu a testa ao ver. O plano não tinha funcionado. Na semana seguinte, a armadilha foi mais cruel. Alguém colocou uma corrente dourada dentro da bolsa de Beatriz. E mais tarde, na frente de outras pessoas, o diretor ordenou que revistassem os pertences dela. É isto? Perguntou ele, tirando a corrente como quem exibe um troféu. Beatriz ficou branca. Eu não sei. Eu não peguei isso. Claro, ele respondeu com sarcasmo. Ela caiu do céu dentro da sua bolsa. As testemunhas, escolhidas e preparadas, balançaram a cabeça,
como se a culpa fosse óbvia. Beatriz tentou explicar. Tentou pedir que ligassem para o emprego anterior. Tentou lembrar a todos que honestidade não faz barulho. Mas ali, o barulho já tinha sido decidido. Ela foi demitida. E, como se isso não bastasse, portas começaram a fechar-se por toda a cidade. Ninguém a contratava. Ninguém a ouvia. O rumor de ladra corria mais rápido do que a verdade. O dinheiro acabou. Beatriz atrasou o aluguel. Comeu menos. Passou a medir os dias em pequenas derrotas. Uma entrevista negada, uma compra adiada, uma noite mal dormida. E, dentro dela, o bebê crescia em silêncio, como uma pergunta sem resposta. Eduardo, nesse tempo, afundou num conflito que não sabia resolver. O pai mostrava documentos, depoimentos, papéis que pareciam oficiais. Eduardo queria acreditar em Beatriz, mas a culpa pelo que fizera deixava-o vulnerável à manipulação. Ele chegou a ir ao prédio dela algumas vezes. Ficou do outro lado da rua, viu a janela e não teve coragem de subir. Medo do olhar dela. Medo de ouvir a verdade sobre si mesmo. Até que a vida empurrou Eduardo para onde ele evitava ir. Lucas ficou doente. Primeiro, uma febre que parecia comum. Depois, uma tosse que não passava. Depois, uma pneumonia que, de repente, transformou o menino num corpo frágil ligado a aparelhos, num quarto frio de clínica. Eduardo não saiu de perto do filho. Os médicos falavam de caso delicado, de atenção, de monitorização. Lucas, às vezes, abria os olhos por segundos e, quando falava, era sempre a mesma coisa. Mãe Bia, onde você está? No terceiro dia, uma enfermeira perguntou a Eduardo: quem é esta Mãe Bia? Ele chama por ela o tempo todo. Eduardo não respondeu, porque não havia resposta que não soasse como confissão. No sétimo dia, Lucas piorou. A febre voltou, a respiração ficou curta, e o médico, com voz cuidadosa, disse que precisariam preparar-se para qualquer cenário. Eduardo sentiu o pânico tomar tudo. E no meio do pânico, a verdade ficou simples. O menino precisava dela. E Eduardo tinha medo, mas tinha menos tempo do que medo. Foi até o apartamento de Beatriz. Quando ela abriu a porta, Eduardo quase não a reconheceu. Estava mais magra, com o rosto sem cor, os olhos sem brilho. A jaqueta parecia grande demais para o corpo dela. O que você quer? Ela perguntou, fria, sem convidar. Eduardo engoliu. O Lucas está doente, disse baixo. Pneumonia. Ele chama por você. Ele está muito mal. Beatriz levou a mão ao peito por um segundo, como se a palavra pneumonia fosse um golpe. Como ele está? A voz dela falhou. Sem garantias, Eduardo respondeu. Eu não sei o que fazer. Beatriz ficou imóvel por poucos segundos. Depois pegou uma bolsa, vestiu um casaco e disse, numa voz firme que não combinava com a fragilidade do corpo: vamos. No hospital, ela entrou no quarto e viu Lucas pequeno na cama, respirando com dificuldade. Beatriz aproximou-se devagar, como se temesse que o movimento brusco partisse algo que já estava por um fio. Pegou a mão do menino. Eu estou aqui, ela sussurrou. Eu estou aqui, meu amor. Lucas, mesmo quase sem forças, pareceu reconhecer a voz. A respiração dele ficou um pouco mais calma. E, num milagre que ninguém sabia explicar, o corpo do menino começou a reagir nos dias seguintes. Beatriz ficou ao lado dele, contando histórias baixinho, cantando canções simples, falando com ele como se a vida fosse obedecer ao amor.
Eduardo observava aquilo e entendia, com uma clareza dolorosa, que Mariana tinha razão. Ser mãe era um tipo de coragem que não precisava de sangue para existir. No quarto dia, Lucas acordou mais lúcido. Chamou o pai com um gesto fraco. Pai, eu tenho um presente. Da gaveta, o menino tirou um gravador pequeno, daqueles brinquedos que as crianças gostam de usar para brincar de repórter. Ouça a gravação, aquela que eu guardei. Eduardo apertou o botão e ouviu a voz do pai, Augusto, numa conversa ao telefone, confiante demais, cruel demais. Sim, eu fiz tudo. Eu coloquei a corrente, eu paguei testemunhas. A moça é honesta até doer, mas era preciso. O meu filho tinha de desistir. Eduardo sentiu o estômago revirar. As mãos dele tremeram. Olhou para Beatriz, que estava perto da janela. Ela não parecia surpresa. Parecia cansada. Como se sempre tivesse sabido que o mundo pune a bondade quando ela atrapalha os poderosos. Eduardo foi até ela. Perdoe-me, disse, com a voz quebrada. Eu fui cego, eu fui covarde. Beatriz finalmente olhou para ele. Você foi covarde, ela repetiu, sem gritar. E isso doeu mais do que qualquer grito. Você acreditou no seu pai, nos papéis, no teatro. E não teve coragem de acreditar no que viu com os próprios olhos. Eduardo baixou a cabeça. Eu quero consertar. Eu quero enfrentar isso. Eu quero nós. Beatriz respirou fundo. Por um instante parecia que ela ia dizer não, e talvez devesse. Mas então ela falou, com uma honestidade que não tinha mais proteção. Há uma coisa que você precisa saber. Eu estou grávida. O mundo para Eduardo parou. Ele encarou Beatriz como se estivesse a ouvir pela primeira vez o som da própria vida. Por que você não disse? Ele conseguiu perguntar. Porque eu tive medo, ela respondeu. E os olhos dela se encheram de lágrimas. Medo de você achar que eu fiz isso por dinheiro. Medo de você me transformar num boato, como seu pai fez. Eu não queria que o meu filho nascesse com uma acusação em cima. Eduardo segurou o rosto dela com cuidado, como se qualquer força pudesse quebrá-la. Eu não vou permitir isso, ele disse. Não mais. Eu não quero uma família de aparência. Eu quero uma família de verdade. Lucas, na cama, ouviu parte e abriu um sorriso fraco. Então, eu vou ter um irmão, murmurou. Beatriz aproximou-se e beijou a testa do menino. Vai, disse ela, e você vai ensinar a ele a ser bom, sem deixar ninguém usar a sua bondade. Eduardo sentiu a frase atravessar como um aviso e uma promessa. Naquela noite, ele levou Beatriz para a casa grande. Não porque a casa fosse importante, mas porque pela primeira vez ele queria parar de esconder. Queria colocar luz onde antes havia truque. Augusto estava à espera, como sempre, com o orgulho em pé como uma muralha. Mas Eduardo já não era o filho que obedecia por medo. Ele tinha ouvido a verdade, tinha visto a mentira. E tinha aprendido, da forma mais dura, que a reputação não vale mais do que um coração limpo. Alguns dias depois, Eduardo fez aquilo que nunca tinha feito. Enfrentou o pai, diante de pessoas, diante de provas, diante da própria história. Desfez o rumor, reverteu a demissão, expôs a armadilha. Não foi fácil. Augusto tentou usar poder, tentou usar vergonha, tentou usar ameaça. Mas quando o próprio neto, Lucas, mostrou a gravação,
Até o silêncio da família mudou de lado. Augusto perdeu o controle do que acreditava controlar: a narrativa. Beatriz não venceu por ser perfeita. Venceu por ter sido verdadeira quando era mais fácil endurecer. E Eduardo, que começou tudo como quem